Direito Civil da Sucessão Legítima, dizer o direito 2020. O espólio não possui legitimidade passiva ad causam na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de servidor e recebida por seus herdeiros. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa. De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelos herdeiros do servidor, do ex-servidor. O ex-servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia à hora pleiteada, considerando que estava morto. Se o saque indevido da quantia disponibilizada pelo poder público não pode ser imputado ao falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido, o espólio não pode ser obrigado a restituir. Então, de novo, se o saque indevido da quantia disponibilizada não pode ser imputado ao falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido, o espólio não pode ser obrigado a restituir. Isso porque o espólio é obrigado a cumprir as dívidas do autor da herança, por força do artigo 796. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação. O espólio não possui legitimidade passiva ad causa na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte de ex-servidor recebida por seus herdeiros. Isso é muito interessante. Vamos entender. O que é o espólio? O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele. Mesmo sem possuir personalidade jurídica, o espólio tem capacidade para praticar atos jurídicos. Por exemplo, celebrar contratos no interesse da herança e tem legitimidade processual, pode estar no polo ativo ou passivo da relação processual. Quem representa o espólio em juízo? Quem age em nome do espólio? Se já houve inventário, o espólio representado em juízo pelo inventariante. Se ainda não foi aberto o inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório. Então, quem representa o espólio em juízo, quem age em nome do espólio, se já houver inventário, o espólio é representado pelo inventariante, se não foi aberto o inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório. Agora, imagine a seguinte situação hipotética. João, que era servidor público, faleceu. Morreu. O departamento pessoal do órgão não inseriu a morte do servidor no sistema de pagamento, não sabia que estava morto. Em razão disso, a administração pública depositou a remuneração na conta corrente, que era de titularidade do João. Os dois filhos de João, seu único herdeiro, sabiam a senha da conta e tinham o cartão, então, quando viram que foi depositada a remuneração, sacaram a quantia. Ao perceber o erro, a Fazenda Pública ajuizou ação contra o espólio de João, cobrando o ressarcimento do valor sacado. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, no termo do artigo 4856, por reconhecer a ilegitimidade passiva de causa do espólio de João, uma vez que a remuneração indevida paga ao servidor falecido após a morte recebida por seus herdeiros não integra o conjunto de bens do espólio. Para o STJ, agiu corretamente o juiz? Sim. O saque da remuneração não configurou ato ilícito. O saque do dinheiro disponibilizado na conta de João foi um ato ilícito? O saque do dinheiro disponibilizado na conta... o saque da remuneração configurou o ato ilícito? Sim. O saque do dinheiro disponibilizado na conta de João foi um ato ilícito, considerando que o pagamento era indevido. Esse ato ilícito foi praticado não por João, que já estava morto, mas sim por seus herdeiros. Como essa remuneração não tinha de ser o pagamento, como dito, foi indevido, essa remuneração não tinha de ser, então o pagamento, como dito, foi indevido e gera o enriquecimento de quem não era titular da quantia e o dever de restituição, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Aquele que sem justa causa se enriquecer às custas de outro será obrigado a restituir o indevidamente oferido, feita a atualização dos valores monetários. Quem praticou o ato ilícito é a parte legítima para a ação.
Os danos praticados por ato ilícito devem ser reparados por quem os deu causa. Então, no caso concreto, a Fazenda Pública alega que o ato ilícito foi o saque de dinheiro indevidamente depositado. Foi o saque. Logo, os responsáveis por esse ato ilícito e beneficiários da quantia é que devem figurar no polo passivo. Se o saque indevido da quantia disponibilizada pelo poder público não podia ser imputado ao falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido. O espólio não pode ser obrigado a restituir. Calma, logo, os responsáveis por ato ilícito e beneficiários da quantia que devem estar no polo passivo, os responsáveis do saque. Se o saque indevido da quantia disponibilizada não pode ser imputado ao falecido, porque ele já estava falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido, ou seja, o espólio não pode ser obrigado a restituir. Isso porque o espólio é obrigado a cumprir as dívidas do autor da herança, por força do 796, parágrafo, né? Então, o espólio responde por dívidas do autor da herança, artigo 796. O espólio responde pela dívida do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças... O espólio responde pelas dívidas do falecido. O espólio responde pelas dívidas do falecido. Mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança, nas proporção da parte que lhe couber. O espólio seria parte legítima se a dívida fosse do morto. Poderíamos falar em responsabilidade do espólio se o dever de ressarcimento fosse consequência de uma dívida do servidor falecido. No caso, contudo, isso não ocorre porque o suposto ato ilícito não foi praticado por ele, nem o beneficiou. Deve-se considerar indevida qualquer argumentação no sentido que a disponibilização de quantias ocorreu em razão do vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e o servidor, e o ex-servidor. Então, deve-se considerar indevida qualquer argumentação no sentido que a disponibilização de quantias ocorreu em razão do vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e o servidor. É indevida qualquer argumentação que a disponibilização dessas quantias ocorreu em razão do vínculo jurídico entre a administração e o servidor. Afinal, a morte é a causa que extingue o vínculo, né? No âmbito dos servidores federais, por exemplo, há expressa menção da vacância do cargo público, né? Em suma, a restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa. De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi oferida pelos herdeiros do ex-servidor. O servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia era pleiteada, considerando que estava morto. Se o saque indevido da quantia disponibilizada pelo poder público não pode ser imputado ao falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido, o espólio não pode ser obrigado a restituir. Isso porque o espólio é obrigado a cumprir as dívidas do autor da herança, por força do artigo 796 do CPC. Agora, novamente, você vai ler esse início para fechar esse tema. Sucessão legítima. O espólio não possui legitimidade passiva de causa na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte do ex-servidor e recebida por seus herdeiros. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa. A restituição de quantia indevidamente recebida é um dever de quem se enriqueceu sem causa. De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi oferida pelos herdeiros do ex-servidor. O ex-servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada, considerando que estava morto. Se o saque indevido da quantia disponibilizada pelo poder público não pode ser imputado ao falecido, não foi decorrente de qualquer ato do falecido. O espólio não pode ser obrigado a restituir. Isso porque o espólio é obrigado a cumprir as dívidas do autor da herança por força do artigo 796. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação, nos termos do artigo 17 do CPC. O espólio não possui legitimidade passiva de causa na ação de ressarcimento de remuneração indevidamente paga após a morte desse ex-servidor recebida por seus herdeiros.
É a segunda turma do STJ, ministro Mauro Campbell Marques, Mauro Campbell Marques, em 3/3/2020, informativo 667.